Olá, estamos mais uma vez aqui para continuar os nossos estudos a respeito do nosso tema Tão Grande Salvação, baseado nessa revista da editora Cristã Evangélica. E hoje nós estamos estudando a lição número 14, que é justificação, isto é, declarado inocente. Bom, vamos estudar então um pouco sobre a justificação. Bem, nós sabemos que o ser humano, durante toda a sua existência, tem procurado por Deus. Mesmo sem ter conhecimento ou informações sobre ele, há a procura, aquela ideia de procurar alguém que esteja no domínio de tudo, uma força superior. Então, a pessoa fica procurando, né, esse ser que tem domínio sobre tudo o que existe. Uns até dizem que não conseguem encontrá-lo por ele ser um ser ausente. Ele não se manifesta, não se comunica. Então, não dá para encontrá-lo. Outros acham que uma maneira de encontrar Deus seria sair desse corpo físico aqui, ir para uma região metafísica, uma região espiritual. Aí sim, lá nessa região espiritual, aí poderia acontecer esse encontro. Mas a gente gostaria de dizer, estudar o que dizem as escrituras a respeito. Então, olha, por que é que o homem não encontra? Nós lemos aqui em Isaías 59:2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o que impede o ser humano de encontrar Deus é exatamente o pecado, a iniquidade. Nós já comentamos aqui a respeito do arrependimento, da fé e do novo nascimento. O arrependimento é onde a pessoa reconhece o seu estado, né, de desobediência. A fé, que é exatamente aquele dom que é dado por Deus logo depois de acontecer o arrependimento. E também o novo nascimento, onde Deus age no interior da pessoa, criando um novo ser, formando uma nova criatura. Agora, precisamos, então, entender esse lado oficial dessas garantias dadas por Deus, que são os fundamentos da justificação. Mas, né, o que aconteceu com o pecado? Por que podemos confiar no perdão completo e perene de Deus, conforme ele nos prometeu? Então, essa é a ideia de nós estudarmos esse tema justificação, para sabermos quais são os motivos pelos quais nós podemos confiar nessa promessa de Deus ou entender melhor essa doutrina da justificação. Bem, vamos então começar lendo esse texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 até 11. Diz assim: a justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu, e a seu tempo, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que
Pelo bom, alguém se anima a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eterno Deus, obrigado por mais essa vez. Pedimos a tua misericórdia para cada um de nós e nos dê o entendimento para compreendermos melhor essa doutrina, compreendermos melhor esse tema. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver. O que é a justificação? A confusão que existe a respeito desse tema aconteceu nesse Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento foi numa época aí, praticamente nos anos de 1545 até 1563, lá na Europa. E esse concílio, ele foi considerado como a contra-reforma, um movimento contra a reforma, uma reação à reforma protestante. E ele diz que nesse Concílio de Trento foi promulgado que a justificação é algo que Deus faz dentro de nós, quando somos batizados e professamos a fé católica. Completando, ensina que a pessoa pode experimentar diversos graus de justificação. O grau da graça justificadora não é idêntico para todos os justos. A graça pode ser aumentada pelas boas obras. Então, essa é a confusão que existe nesse tema, né, por conta desse conceito que aconteceu lá no Concílio de Trento, no século XVI. O que exatamente está envolvido na justificação? Vamos entender aqui, verificar, dois aspectos bíblicos fundamentais. O primeiro deles é a remissão da penalidade. Que penalidade? Ora, lá em Gênesis 2, 16, 17, fala a respeito da desobediência. Lá a ordem foi clara. De todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois o dia em que comerdes, morrerás. Então ali foi dado um veredicto, foi dada uma penalidade, porque a condição era, se eles comessem, eles morreriam. E foi exatamente o que aconteceu. Comeram. Então, de lá para cá, foi instituída a morte. E o grande motivo, então, foi exatamente a desobediência, foi a rebelião. Agora, então, com respeito a essa remissão da penalidade, houve, então, agora a anulação dessa condenação. Vamos ver aqui, Romanos 4. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Então, a justificação, ela é exatamente isso, ela é a anulação daquela condenação que houve lá no Éden. Bom, então o que é? Condenar significa declarar culpado. Ao passo que justificar é declarar inocente. Enquanto a regeneração
né? Nós já vimos que é um ato de Deus dentro de nós. A justificação é algo externo, é o julgamento de Deus a nosso respeito. Então, Deus manifesta, diz qual é o resultado do seu julgamento. Bom, aqui nossos dias, quem é que declara se uma pessoa é culpada ou inocente? É um tribunal. O tribunal diz, olha, fulano é culpado, pronto, vai cumprir a penalidade. Fulano é inocente, está livre de cumprir essa penalidade. Mas não é o fato da pessoa dizer, eu sou inocente, eu não sou culpado. Não, isso não quer dizer nada. Quem vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente é o tribunal. O fato da pessoa ter a presunção de inocência não pega nada. Ela pode ter presunção de inocência, mas se o tribunal disser que ela é culpada, ela é culpada. A justificação bíblica é assim também. Deus nos declara justos. Não é nada, não tem nada a ver com a nossa consciência ou com a nossa presunção de inocência. Ok. Então agora, e a penalidade? A penalidade foi imputada a Cristo. Em 2 Coríntios 2, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 1,17, a justiça de Deus revelada no Evangelho, de fé em fé. O justo viverá pela sua fé. Então, a justificação é algo que vem de cima. Algo que vem de cima. Da mesma forma que a desobediência de Adão foi imputada a nós, ele como nosso representante, e herdamos esse espírito de desobediência, a justiça de Cristo é imputada a nós também. A justiça que vem através de Cristo. Então, importante esses dois aspectos. A condenação foi cancelada em Cristo. E por quê? Porque a penalidade pelo pecado foi imputada a Cristo. Ele morreu. Lá diz o seguinte, que, olha, o dia que vocês desobedecerem, vocês morrerão. Então, a sentença de morte foi dada. O salário do pecado é a morte. Então, a sentença foi dada. E ela foi cobrada em Jesus Cristo. O método. Qual é o método da justificação? Primeiro, é através da graça de Deus. Através da graça de Deus. Em Gálatas 2,16, diz assim, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, pelas obras da lei ninguém será justificado. O que será então obras da lei? Bom, poderíamos definir de diversas maneiras. A maneira mais simples que eu imagino é o seguinte, obras da lei, hoje, são sistemas religiosos. Faça isso, não faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Então, às vezes nós temos tantas regras em cima de nós que a coisa fica complicada. Desde lá, do Antigo Testamento, onde os judeus, né, para obedecer à lei, tinham que fazer sacrifício, tinham que fazer muitas coisas, tinham que fazer coisas que
realmente eles não conseguiam. E cada dia tinha uma regra nova. E hoje, então, os sistemas religiosos são assim: olha, se você fizer isso, você vai para o céu. Se você fizer aquilo outro, você vai para o inferno. Então, a justificação, ela não é baseada em sistemas religiosos. Ela não é baseada em obras da lei. Ela é baseada em Cristo. Não é por nada que nós fazemos que venhamos a achar justo. Isso é bom, isso é justo. Mas, pela graça, pela bondade de Cristo em assumir os meus e os seus pecados na cruz do Calvário, essa é a declaração do Evangelho Bíblico. Bem, então o que cabe a nós? Por meio da fé nos méritos de Cristo. Por meio da fé nos méritos de Cristo. É preciso que reconheçamos que os métodos são de Cristo. Ele é que morreu. Ele é que sofreu na cruz do Calvário. Não é por causa da nossa bondade ou das nossas boas obras. Lá em Isaías 64, ele diz que, mas a vossa justiça é igual trapos de imundícias. Pano sujo, pano inútil, que serve para ir para o fogo ou para o lixo. Não serve para nada. Então, a vossa justiça é considerada como trapos de imundícia. Então, nós não somos justificados pelos nossos próprios esforços. Somos justificados porque Cristo pagou por nós os nossos pecados. Bem, somos considerados justificados como se o nosso pecado tivesse ficado sem punição? Não. Nosso pecado não ficou sem punição. A dívida é cobrada. Só que ela foi cobrada em Cristo. Ele foi punido por nós. Os méritos são deles. É um caso parecido quando nós temos um boleto, estamos preocupados com um boleto que nós precisamos pagar. Aí, não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas chegou lá para pagar o boleto. Não, esse boleto aqui já foi pago. Mas, bom, você não pagou o boleto, porque alguém já pagou. Aquele boleto foi perdoado? Não, foi cobrado. Só que outra pessoa que pagou. Então, a justificação também é assim. O nosso pecado foi punido em Cristo. Então, eu sou perdoado porque ficou por isso mesmo? Não, porque o meu pecado foi pago, foi cobrado na cruz do Calvário. Bem, agora vamos ver rapidamente alguns resultados da justificação. Vamos utilizar o texto que nós lemos no começo, né, Romanos 5, 1 a 11, e falar rapidamente a respeito de alguns resultados da justificação na nossa vida. O primeiro resultado, temos paz com Deus. Aí em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas justificadas têm as mesmas limitações do homem sem Deus. Padece das mesmas enfermidades e tribulações. Todavia, ele tem o privilégio de usufruir essa paz com Deus. Ele não está mais no estado de guerra com Deus. Foi celebrado um pacto de paz. Tem um relacionamento estreito de amizade com Deus. Então, esse é o primeiro resultado. Segundo, nós fomos trazidos para um estado de graça, no qual estamos firmes. Versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé e a graça, a essa graça, e estamos firmes. Então, nós estamos firmes nessa graça. Agora, tem motivo pelo qual nós estamos firmes? Sim. O motivo é que, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, a Escritura Sagrada diz que o Espírito Santo veio habitar em nós. Olha, o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo. Então, nós temos a firmeza de que nós estamos sempre nessa graça, porque o Espírito Santo habita em nós. Mais um.
podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Aí no final do versículo 2 diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós somos criados para glorificar a Deus. Mas isso foi destruído por causa do pecado. Finalmente, ao ser declarado inocente, essa condição de glorificado volta a funcionar. Romanos 8,17 diz: sois filhos da família de Deus. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Então, em Jesus Cristo. Mais um. Também nos alegramos nas próprias tribulações. Aí o versículo 3 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Bom, o que são tribulações? São pressões, oposição, perseguição, dificuldades por parte do mundo hostil em que nós vivemos. O que se espera, então, do crente? Espera-se que ele tenha alegria, mesmo que essa alegria não tenha justificativa. Está alegre por quê? Está rindo por quê? Não tem motivo. É porque essa alegria é a alegria do Espírito Santo em mim. É a glória de Deus para aqueles que foram justificados pela fé. Podemos pensar no momento que estamos vivendo, onde vários estudiosos dizem que há uma pressão muito grande sobre a igreja e que o objetivo final desse sistema do mundo é eliminar a igreja. E aí? Qual será a nossa reação? Depender de Deus. Sempre e sempre. Penúltimo, seremos salvos da ira divina. Versículos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais agora que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mesmo quando nós éramos considerados inimigos, foi-nos feita a proposta da justificação. Ainda mais agora que já fomos justificados em Cristo, seremos salvos pela sua vida. Só Cristo pode nos salvar da ira vindoura. Ninguém mais. Ninguém mais. Finalmente, alegramo-nos no próprio Deus. Versículo 11 diz assim: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quem quer se glorificar, glorie-se em Deus. Gloriar, não porque Deus nos pertence, mas porque nós pertencemos a Ele. A glória é dele, a honra é dele, o mérito é dele. Bem, para terminar, gostaria de deixar 4 questões aqui para a meditação de cada um. Primeiro, será que estamos usufruindo dos frutos da justificação conforme estudamos? Todos esses frutos, a paz, a alegria, a glorificação. Temos tido paz e uma relação contínua com Deus? Ou a nossa relação com Ele é muito atribulada? Temos certeza de que vamos participar plenamente da glória de Deus? Então, esse é o grande objetivo do estudo da justificação. Precisamos entender que a justificação é a parte legal. Então, é por causa da promessa que o Senhor Jesus fez, que o Senhor fez, e que nós temos essa promessa. Olha, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque eles foram pagos pelo meu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário.
Temos sido pacientes e esperançosos diante das pressões, dos sofrimentos e das tribulações que nos afetam? Finalmente, a justificação, então, é a parte legal, a parte oficial da salvação. É uma declaração feita sobre aquele que crê. Somos salvos não por fazer o melhor de nós, mas por crermos naquele que fez o melhor. E que Deus queira nos abençoar no dia de hoje e de hoje em diante. Obrigado a Deus por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de estudar uma vez mais a Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus. Consola os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Próxima lição, vamos estudar então a lição número 15, adoção. Adotados por Deus. Obrigado, uma ótima semana e que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe cada um de nós. Amém.